Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jacarezada. Tudo beleza? Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui agora. Estamos entrando ao vivo aqui. Limpei a câmera para ver se a gente consegue logo de manhã cedo. Vamos aguardar o pessoal chegar. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos vocês. Agora sim, todo mundo já aqui. Estou com um delayzinho aqui de um atraso na comunicação. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco isso aqui. Pronto. Estamos transmitindo ao vivo logo nesse dia 1º de junho de 2025. Um abraço a todos vocês que estão acordando cedo neste domingão. Dia de muita oração, né? Obrigado a presença de todos vocês. Quero pedir um favor, não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar ao máximo e deixar aqui o seu comentário. Nossa moderadora Deidre Carla aqui, já chegando, bom dia de coração, Deidre Gilmar Antônio Pereira, Solange Costa, Neuci Gildo Souza, Janice Mota, Vanessa Paula, todos vocês sejam muito bem-vindos, muito obrigado, viu? João Orlando, falando de Goiânia, Goiás, sempre a gente dá aquele comecinho para vocês chegarem. Não se esqueçam, pessoal, é importante o like de vocês, nós já estamos com 600 pessoas. Quando a gente transmite nesse formato, muita gente não sabe como é que deixa o joinha. Você dá 2 cliques na tela, 2 batidinhas, pac, pac, assim, ó. Pum, pum. Desculpa aí, a gripe continua firme e forte aqui, mas a gente vai continuando transmitindo para vocês. E aí você deixa o seu like, só dá 2 batidinhas, que é muito importante para vocês deixarem o seu like aqui. Pessoal, é o seguinte, vamos logo no domingão trazer essa visão aqui do que está acontecendo. Saíram 2 reportagens hoje no Burrol. Eu quero trazer só o título para vocês, para não incomodar muito, enquanto vocês estão chegando aqui. Olha só que coisa interessante. PEC da segurança. Governo bate cabeça e Lewandowski encara luta solitária. Aí olha só um pouco mais abaixo, o que a gente encontra de manchete? Adversários de Moraes veem carta aos Estados Unidos como base de sanção se ministro não recuar. E uma outra manchete, processo contra comentarista da Jovem Pan por golpe se arrasta no STF. Esse comentarista da Jovem Pan é o Paulo Figueiredo, que não está mais na Jovem Pan. E o UOL está trazendo essa reportagem. O que acontece nesse caso específico e por que eu estou dizendo que Lula abandonou Moraes? As coisas ficaram muito feias, muito pesadas. Os americanos enviaram uma carta ao governo brasileiro e isso é o prenúncio do pior. E os assessores diretos a Lula indicaram que ele deve fazer uma movimentação, dando uma pequena resposta, mas não se envolver muito na defesa de Alexandre de Moraes, porque as sanções elas virão e serão pesadas. E se o governo brasileiro resolver encarar, vai ficar pior. Olha só, eu vou ler só um trechinho, a reportagem é muito longa, eu vou ler só um trechinho dela para vocês. Integrantes da articulação contra magistrado avaliam que o ofício serve como ultimato sobre ordens e como fundamento legal à punição. A avaliação de uma pessoa ligada ao republicano, portanto, ao presidente Trump, é que o governo brasileiro tem lidado de forma equivocada com a posição de aliados de Trump. A leitura é que fazer a negociação com base em posições políticas. Obrigado aqui, Aldo. De que uma punição exclusiva ao ministro do STF seria um ataque à soberania nacional, não seria suficiente para fazer membros da gestão americana voltarem atrás na disposição de sancionar Moraes. E isso quem diz, para a reportagem, é o entorno de Trump. Mas vamos além. Somente um recuo efetivo do ministro, isto é,
a revogação das ordens que foram apontadas como equivocadas pelo governo americano teria o efeito de brecar ações antimorais. O ofício se insere justamente num contexto de pressão para que Moraes volte atrás em algumas decisões. Nesse sentido, a carta serviria como atestado de que o governo americano considera ilegais ordens do ministro do STF e que um ultimato foi dado, tanto ao ministro como a autoridades do Brasil para as quais o ofício foi remetido, segundo uma pessoa próxima à gestão Trump. O documento do Departamento de Justiça mandado a Moraes diz que as ordens do magistrado são inexequíveis nos Estados Unidos. E por que eu estou trazendo esse tema logo no domingão para a gente refletir? Porque a imprensa brasileira tem feito toda uma manobra para tentar convencer a quem eu não sei, talvez os jumentos de plantão, de que nada vai sair do papel além de uma eventual revogação do visto e que isso estaria tudo bem, que não teria problema nenhum. A verdade é que isso não se sustenta. E os assessores de Trump estão dizendo que isso foi um ultimato. E como eu havia dito para vocês, o Brasil está numa situação péssima e o governo está observando todas as movimentações do governo Lula. Existe um dossiê completo já de tudo que está acontecendo no Brasil. Meu Tavares, com quem eu conversei essa semana, rapidamente, trouxe uma reportagem na Revista Oeste mostrando o envolvimento do ministro Gilmar Mendes com uma empresa que ele montou, né, de palestras em Portugal, além da faculdade do ministro Gilmar Mendes. E ele traz uma denúncia, o Sérgio Tavares, o jornalista português, que é importante se refletir, que a ira do ministro Gilmar Mendes começou contra Bolsonaro, quando Bolsonaro já era presidente, justamente porque a esposa dele foi retirada do Conselho de Itaipu. E, além disso, foram revogadas algumas benesses ou patrocínios que empresas ligadas ao ministro Gilmar Mendes tinham anteriormente. E a gente está trazendo essa denúncia, o ministro Gilmar Mendes envolvido com a CBF, sempre ele envolvido em tudo. Acontece que até ele se calou nos últimos dias. Ninguém mais, né, viu o ministro Barroso. Vocês viram o ministro Barroso aí? A live está travando, gente, porque eu estou no 5G, tá? Tem um pouquinho de paciência, eu estou tentando transmitir aqui do hotel, eu estou no 5G. Alguém viu o ministro Barroso por aí? Não. O ministro Barroso simplesmente sumiu. Sumiu, saiu. Saiu de cena o ministro Barroso. Agora, vocês também não veem mais o ministro Gilmar Mendes. Também sumiu. Está todo mundo calado. E como um passe de mágica, o governo federal parou de defender o ministro Alexandre de Moraes. E o mais impressionante é que Lula comemora hoje uma reunião dos BRICS em Brasília. Representantes do parlamento dos BRICS se reunindo e os deputados dando mais um recesso na Câmara. Só que eles esquecem que vai passar rápido. E a questão do IOF volta, a questão dos aposentados volta, tá tudo voltando, tudo à tona. E no meio de tudo isso, um maluco se achando que é Jesus. Exatamente. Lula dá uma declaração em Jaboatão dos Guararapes, Roger Gatz, na região Nordeste, de que Deus trouxe a seca porque Lula iria nascer um dia e devolver água aos nordestinos. Num ato messiânico, Lula agora se considera Jesus. Era só o que faltava. Então vejam só que a situação está ficando cada vez pior. Aí aparecem alguns jumentos de plantão, que eu não sei o que andaram bebendo, ou fumando, ou cheirando durante a madrugada, para falar, Lula, melhor presidente do Brasil. Não sei o que você andou comendo aí, cheirando, bebendo, mas de qualquer maneira, tem gosto para tudo. Tá com dó? Leva para você. Aguardem essa semana. Vão acabar os depoimentos das testemunhas no processo Jair Messias Bolsonaro. Esses caras estão numa caçada implacável a Bolsonaro, porque como vocês viram,
Ministro Gilmar Mendes, a esposa perde a boquinha. Você sabe quanto que recebe um conselheiro de Itaipu para ir uma vez por mês sentar para olhar, tomar cafezinho e ir embora? É uma fortuna. Então, os interesses privados de alguns ministros do STF foram abalados. E agora eles estão se vendo numa sinuca de bico. E estão quietinhos, porque eles sabem que quando começar, de fato, porque começou já de direito, estão todos apavorados e o medo está tomando conta deles. Mas quando começar a água bater de fato no bumbum da toga, a coisa vai apertar até para suas esposas. O que não faz, né, a ira porque perdeu uma boquinha. As pessoas fazem coisas que ninguém acredita. Portanto, vocês vão observar agora o governo Lula cada vez mais acuado, desesperado para tentar defender a si próprio. E, ao mesmo tempo, vocês vão começar a observar o ministro Alexandre de Moraes cada vez querendo avançar mais com as suas decisões, com as suas arbitrariedades, e o STF chancelando essas ilegalidades. Parece que tem um vírus rondando o STF e está deixando todo mundo mudo. É o vírus do silêncio. Vamos ver até quando, porque já vão começar a espernear. E esse vírus atravessou a Praça dos Três Poderes e bateu lá no Palácio do Planalto. Então, mudinho. Agora, vocês tomem seus cafés da manhã. Vamos comemorar que domingo chegou. E para aqueles que querem uma dica de como relaxar com Deus, está indo muito bem o canal que nós montamos aqui na América do Jacaretanga para você relaxar com imagens bonitas ouvindo uma música inspirada nos Salmos e nos Provérbios bíblicos. Eu deixei o link aqui fixado no chat, está bem aqui, ó, se você clicar aí você vai diretamente na tela. E para aqueles que sofrem de insônia, quando colocam essa música, realmente faz você dormir com tranquilidade, ouvindo uma canção bonita, inspirada nos Salmos e nos Provérbios. E as imagens fazem você relaxar também. É domingão, relaxem, curtam, e nós voltamos mais tarde com mais lives para vocês. Hoje eu vou compensar a data de ontem, que a gente marcou muitas reuniões, mas vem muita novidade. Então à noite a gente vai voltar com essas novidades para vocês. E quem não viu a live de ontem, eu citando que Eduardo Bolsonaro se cacifou e cresceu demais, graças ao Lindenberg Farinha e aos suas trapalhadas, né? Ele que faz parte da dupla Deb e Lloyd. Eduardo Bolsonaro se cacifou para vir forte à presidência da República, caso o presidente Jair Bolsonaro não possa fazê-lo. Então, a direita está crescendo cada vez mais. A carta do Dodge para o cabeça de manequim desmonta a narrativa idiota da invasão de soberania. Pois é, Alexandre, isso a gente sempre disse. Essa história de que a invasão de soberania, quem invadiu a soberania americana na realidade foi o STF. E o ministro Alexandre de Moraes tomou uma invertida muito grande da Defensoria Pública no caso do Paulo Figueiredo. O STF sentou em cima do processo e, diferente de todos os demais réus, ele que também é réu na ação, a ação dele não corre. Porque o ministro Alexandre de Moraes está, como diz o PGR, cagado de medo de mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos, porque esse é o procedimento correto. E ele quis citá-lo por edital para correr a revelia, mas enfrentou resistência da Defensoria Pública. Paulo Figueiredo tem endereço certo e sabido, ele já foi notificado até pela Receita Federal nos Estados Unidos. Mas o ministro Alexandre de Moraes sabe que uma carta rogatória enviada, e através desse processo, vai deixá-lo numa situação mais complexa ainda aqui nos Estados Unidos. Vamos aguardar, peguem suas pipocas e seus guaranás, a farra só está começando. A gente vai se ver mais tarde, eu vou trazer mais novidades para vocês. Fiquem com Deus, curtam aqui a dica. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal.